Nesse vídeo eu vou investir R$ 100.000 na prática, vou compartilhar com você o meu aporte na minha carteira pessoal e para não ficar um valor quebrado, vão ser exatamente R$ 100.000. Eu já adianto aqui para você não confundir esse conteúdo, esse vídeo, com aquele tipo de conteúdo, como eu investiria R$ 100.000, né? Ou seja, se eu tivesse somente R$ 100.000, como eu distribuiria uma carteira completa com R$ 100.000. Eu já fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, mas não é o objetivo desse vídeo em específico. Nesse vídeo eu quero trazer um viés mais focado no educacional para você ver os bastidores de como um investidor profissional com mais de 15 anos investindo faz para investir ao longo dos meses, né? Como é que ele investe em um mês específico, como eu faço para decidir exatamente onde eu aloco aquele valor que eu tenho disponível dentro do mês, ou seja, quais classes de ativos eu escolho, quais ativos especificamente e por quê. Ou seja, eu já adianto também que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos, portanto não copie de forma alguma aquilo que eu vou fazer aqui. Foca sempre no racional para entender de fato por que eu estou investindo dessa maneira. E de novo, você não precisa concordar com aquilo que eu estou fazendo, somente entender os porquês. Entendido isso, eu prometo acelerar as coisas aqui o máximo possível para tentar deixar um racional aqui para você, mas eu também não posso falar de cada um dos ativos, porque senão eu levaria muito tempo, até porque são vários ativos que eu vou investir nesse vídeo. E eu prometo trazer aqui para você, assim como em todos os outros vídeos aqui do canal, uma linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. Você já pode fazer no começo do vídeo, que é deixar o seu like. Já fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que clicam no botão de like, que interagem aqui com os vídeos do canal, que comentam, que compartilham. Já fica aqui o meu convite, caso você ainda não seja inscrito no canal, para você se inscrever. Clica no botão aqui das notificações, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, direto ao ponto, meus amigos, vocês sabem que eu falo muito mais de cripto aqui do que outras classes de ativos. Isso em especial porque vocês demandam mais esse tipo de assunto, ou seja, quando eu falo de cripto aqui, tem muito mais views do que um vídeo como esse, por exemplo. Mas eu lembro que cripto é um percentual da minha carteira e nesse vídeo aqui em específico, eu não vou fazer nenhum aporte em criptomoedas. Mesmo porque, para quem me acompanha aí, sabe que eu venho comprando, por exemplo, o Bitcoin diariamente. Eu só parei agora que o Bitcoin passou da região dos 90 mil, mas entre 80 e 90 mil eu estava comprando Bitcoin todos os dias, então foram bons aportes ali, um volume significativo de compras em Bitcoin, coisa que eu não fazia já há um bom tempo. E eu pretendo continuar fazendo isso em determinadas faixas de preço, eu tenho uma estratégia para isso. Nesse momento, no preço de hoje, na data em que eu estou gravando, eu estou direcionando o valor que eu tenho lá para cripto para caixa, ou seja, todo o valor novo que vai entrando eu vou colocando em caixa nesse momento, lá na Binance, que é onde também eu compro o Bitcoin, onde eu faço as minhas compras recorrentes, diárias, semanais. Eu faço isso por lá porque tem as menores taxas do mercado. Aliás, se você ainda não tem conta na Binance, eu recomendo que você faça a abertura da conta pelo nosso link aqui, eu estou deixando na descrição e também no comentário fixado, porque ele dá bônus exclusivos, como 10% de cashback sobre todas as taxas de negociação que você tem dentro da Binance e também mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo logo depois que você abre a conta na Binance. Só lembrando, para você ativar ambos os bônus, basta que você abra a conta até o final pelo link que eu estou deixando aqui na descrição ou no comentário fixado. Dado o recado, vamos lá então. Como é que eu faço para decidir onde eu invisto? Eu utilizo um sistema que foi criado por mim, que eu chamo de sistema de alocação inteligente. Eu uso ele há muitos anos. Ele é baseado em uma série de estatísticas, de estudos, principalmente baseados naquilo que a gente tem de melhor em termos de bibliografia de estudos lá nos Estados Unidos, que é, diga-se de passagem, o mercado mais maduro do mundo. Então eu trago aqui, faço uma adaptação para uma carteira global, de modo que esse sistema me mostra exatamente onde eu devo investir, se eu devo vender alguma coisa, o que eu devo vender e o que eu devo comprar ao longo dos meses. Então, por exemplo, eu coloco ali nele o valor que eu tenho para investir nesse mês ou em determinado período e ele me mostra exatamente onde investir e quanto. Esse sistema hoje só pode ser adquirido junto com o curso de montagem de carteira de investimentos para assinantes em dia da comunidade 1%, porque ele fica disponível somente lá na plataforma. E só essa ferramenta aqui eu diria que vale uns 3 anos de assinatura da comunidade 1%, pelo menos. Ela é uma ferramenta bem completa, eu já vou compartilhar com você a capa dela aqui, só para você ter uma noção de como é que ela funciona. Só antes eu quero lembrar aqui que na hora de eu montar a minha carteira, antes de eu lançar as coisas no sistema, eu preciso ter o que lançar, que tipo de carteira. Então,
Obviamente eu preciso respeitar o meu perfil, eu tenho um perfil arrojado, então a minha carteira vai ser mais direcionada para um perfil arrojado. E dentro do sistema é possível adaptar qualquer perfil, simplesmente porque você distribui percentuais para que ele mostre para você onde investir. E a primeira coisa que você precisa fazer depois de definir o perfil, de definir os percentuais, é saber quais classes e quais ativos você vai ter em carteira. Dentro do sistema a gente já tem as principais classes de ativos, as melhores classes de ativos para investir, que além de serem classes que trazem as melhores relações de risco-retorno, também são classes descorrelacionadas, ou seja, uma não é correlacionada com a outra. Isso significa que no momento em que uma está caindo, outras estarão subindo para que a sua carteira sempre esteja equilibrada e no longo prazo você consiga bater os mercados. Então, primeiro de tudo, você precisa selecionar quais classes de ativos e quais ativos. E aí, depois disso, o sistema vai te direcionar para vender aquilo que ficou caro, comprar aquilo que ficou barato, equilibrar sempre a sua carteira e manter rebalanceamento periódico. Rebalanceamento que, diga-se de passagem, tem estudos lá nos Estados Unidos mostrando que aumenta significativamente no longo prazo o retorno de uma carteira. Bom, então vamos lá, pessoal. O que está aparecendo aqui na tela para você é só a primeira página aqui, o retrato da carteira de investimentos. Essa aqui é a minha carteira, então estou abrindo para vocês. Faz muito tempo que eu não faço isso, de mostrar aqui no que eu invisto exatamente, né? Quais classes de ativos pelo menos. Eu não vou entrar ali nos ativos, etc, porque aí demandaria muito mais tempo e obviamente isso aqui seria um detalhamento muito grande da ferramenta. Então estou aqui apagando os principais valores, todas as partes aqui que estão em branco, que estão em preto, tem valores, obviamente, mas não dá para enxergar aqui porque eu ocultei valores do meu patrimônio. O caixa está aqui numa outra cor porque fica completamente segregado do restante da carteira, só para você entender, né? Então esse percentual aqui de objetivo de 210% de caixa é um percentual somente relacionado ao valor que eu tenho em ações, não é em relação ao valor total. E aqui eu vejo como o sobe e desce do mercado, como é que está a distribuição da minha carteira, os objetivos e o que está faltando. Então, por exemplo, aqui eu vejo que está faltando muito mais aporte em dólar. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 0,94% faltando aqui em estoques, 0,05% em REITs, 0,59% em metais preciosos. Ou seja, nessas classes de ativos aqui eu precisaria comprar ativos para reequilibrar a minha carteira. Onde é que está sobrando? Está sobrando um pouco aqui em renda fixa, está sobrando um pouquinho em ações. Não significa que eu não devo aportar em ações, tá? Depende muito do valor do aporte. Mas principalmente aqui em reais está faltando mais aqui em fundos imobiliários para eu completar o meu objetivo. Ou seja, com base nisso, aí depois eu entro lá nos ativos, etc. Eu vou vendo quanto exatamente eu tenho para investir. Aí aqui acima ao lado de aporte eu tenho meu valor de aporte, eu vou aportar aqui especificamente 100 mil reais, eu tenho 188 disponíveis no momento, e aí com base nesse valor aqui que eu tenho de aporte ele vai me dizendo exatamente quanto e em quais ativos investir. Com base nisso eu vou desenhar aqui o meu aporte. Ou seja, como você pode ver ali, eu tenho que investir um pouco mais no exterior do que no Brasil nesse momento para manter o equilíbrio segundo o meu perfil, segundo o desenho da minha carteira de investimentos. Então o que eu vou fazer agora? Mandar 55 mil reais lá para minha conta no exterior, converter esses 55 mil reais em dólares, aproveitar aqui a quedinha do dólar e comprar ativos no exterior. Eu vou te mostrar um a um aqui e te explicar brevemente o racional do porquê que eu invisto em cada um deles e que eu estou comprando cada um deles no momento. Então vamos lá, eu já estou com a tela aberta aqui para fazer a transferência, vou mandar 55 mil, vou confirmar. O dinheiro já caiu aqui na conta, vou clicar em investir, depois em carregar. Ele está mostrando aqui, ó, conta Inter saldo 56.200, já tinha um valorzinho lá, e eu vou colocar aqui que estou enviando 56.200. Vamos lá, vamos para todo esse valor aqui, pagar com, e que ele está me dando taxa IOF, olha só, R$611 de IOF, né? Viva os nossos queridos cobradores de impostos. Mas vamos lá, já que a gente não tem como fugir desse aqui especificamente, vamos clicar em continuar. Vai validar aqui para mim o valor efetivo total aqui, ó, cotação comercial 5,37 nesse momento. Valor efetivo total é o valor somando spread IOF 5,48 é o que eu estou pagando efetivamente pelo dólar, beleza? Agora eu vou para minha Global Account, aí eu clico aqui em investir, vou de novo em investir, ações, REITs e ETFs, que é o que eu procuro, e o primeiro ativo que eu vou investir é esse aqui, ó, acabei de pesquisar por ele, REMX. O que é esse
esse RMX? É um ETF de terras raras. Então ele só tem empresas relacionadas ao segmento de terras raras. Por que eu invisto nesse ETF? Eu odeio comprar um ativo que está subindo ali aqui, ó, 5,63% nesse momento, mas já que eu estava programado para gravar o vídeo, eu vou comprar mesmo assim. O lado bom é que esse é um ativo que eu já tenho em carteira e venho comprando há um tempo, e eu venho comprando ele desde que ele estava bem mais barato do que isso, então vai amenizar aqui o meu custo médio. Mas se você está por dentro, eu gosto de me posicionar em ativos estratégicos assim, não exatamente com um percentual muito grande do meu patrimônio, mas sim um percentual que representa alguma coisa e que me garante exposição a algo que está em voga. O mundo tem falado muito sobre terras raras. Os Estados Unidos vem querendo se posicionar em relação a isso. A China também tem fechado as portas em relação a terras raras, etc. A gente tem visto esse como um tema global das principais economias do mundo. Logo, estar posicionado nesse tipo de empresa, assim como estar posicionado em semicondutores ao longo dos últimos anos, tem sido um bom negócio. Aqui terras raras eu vejo como um tema que deve permanecer aí ao longo dos próximos anos e pode trazer um retorno bem interessante, é bastante assimétrico. Como eu falei, eu não estou recomendando que você invista, eu estou só explicando o meu racional. Então eu vou investir aqui o equivalente a aproximadamente 10 mil reais. Então eu vou clicar aqui em comprar e vamos lá, 10 mil reais vai dar aqui mais ou menos 1.870, né? Aproximadamente. Então vamos lá, 1.870 dólares. É isso que a gente vai comprar aqui do REMX. Já deve aparecer aqui para mim a confirmação. Enquanto confirma, eu vou seguir com as outras compras. Ó, já apareceu aqui, ó, lá David, sua ordem de compra de REMX foi executada. Então vamos para a próxima compra, a gente não perder muito tempo. A próxima é ouro, IAU. E aqui já está aparecendo que deu erro. O aplicativo está bem chatinho hoje aqui. Vou tentar comprar ouro então. Esse é o principal ETF que a gente tem de ouro. Ele está lá na Bolsa Americana, por óbvio, né? E por que eu estou comprando ouro? Bom, eu já tenho ouro há bastante tempo, já tenho um percentual significativo da carteira em ouro. Vem subindo bastante e eu sigo comprando porque eu acredito ainda que o ouro vai seguir subindo, principalmente porque mais liquidez vai ser injetada no mercado. Essa é a tendência ao longo de 2026, 2027. Em isso acontecendo, nós temos automaticamente uma apreciação do ouro, ou seja, o ouro é um ativo contra liquidez dos mercados, né? Ou seja, quanto mais liquidez nós temos, mais o ouro tende a se valorizar. Outro ponto é que se a taxa de juros americana, que está em patamares acima da média, seguir caindo de fato, a tendência é que o ouro siga também se apreciando. Eu não acredito que, mesmo com todo esse rally, o ouro está muito estressado em termos de preço. Eu acredito sim que ele tem ainda um caminho para andar. E é por isso que eu sigo investindo em ouro, assim como eu invisto também na prata, só que com tanto que a prata subiu, essa sim eu não consigo mais aportar no momento, porque ela já está muito além do percentual na carteira, até já seria um momento de vender um pouquinho de prata para poder reequilibrar a carteira aqui. Mas, nesse momento, estou comprando ouro, mais ou menos o mesmo valor ali, né? Uns 10 mil reais, mais ou menos o mesmo valor que eu comprei de REMX. Dá um ok aqui. Próximo ativo que eu vou comprar, VNQ. O que é o VNQ? É um ETF dos principais REITs lá nos Estados Unidos. Vou colocar aqui que ele está dando muito erro hoje no aplicativo, aqui ó, VNQ, tá vendo? Por que eu estou comprando VNQ nesse momento? Os REITs lá nos Estados Unidos, que é como se fossem uns fundos imobiliários, né? São ativos que utilizam da exploração imobiliária para principalmente oferir renda, eles estão bastante depreciados, ou seja, eles estão meio estagnados. Para nós brasileiros, para você ter uma ideia, ano passado teve um retorno negativo, porque a queda do dólar foi maior do que a valorização dos REITs. Eles não tendem a ficar muito tempo andando de lado, caindo um pouquinho, como vem acontecendo. Na minha opinião, eles estão baratos. E embora no longuíssimo prazo eu não veja o mercado imobiliário tendo grandes altas, por exemplo, é também uma forma, dentre outras coisas, da gente se proteger um pouquinho da liquidez, não tanto quanto o ouro, mas também, dentre outras coisas, por ser um ativo real. Então eu vou colocar aqui um valor em VNQ, ver quanto que eu compro em VNQ, aproximadamente 6 mil reais. Deixa eu até fazer o cálculo aqui já. Eu quero 6 mil reais de VNQ, vai dar aqui aproximadamente 1.120 dólares. Então é isso que eu vou investir, 1.120
$1.120 em VNQ. Aqui ó, já aparecem as 3 ordens executadas, RMX, IAU e VNQ. Já compramos os 3, agora vamos lá para outras compras. Eu quero comprar agora o ETF, que é um ETF de Japão e Europa desenvolvida, um ETF que eu gosto bastante, que é o IEFA. Vou clicar aqui em comprar. Desse ETF aqui, vamos lá para mais 6 mil. Quanto é que era 6 mil mesmo? 1.120, né? Então vamos lá, 1.120 mil dólares. E por fim, eu vou comprar aqui mais R$2.000 de uma empresa chamada Costco, que é uma empresa de varejo lá nos Estados Unidos, muito eficiente. Ela basicamente vende as coisas a preço de custo, tem outras fontes de receita, como por exemplo as próprias marcas que trabalham com ela, e dessa maneira ela vai engolindo a concorrência. É um modelo de negócio bem interessante, cresce muito, é uma empresa que eu gosto, tenho em carteira. Como você viu aqui, eu tenho a maior parte da minha carteira em ETFs lá nos Estados Unidos, né? Os próprios ETFs de ações, não só dos Estados Unidos, né? Mas também voltados para outros mercados, como o exemplo desse último ETF que eu mostrei aqui. E eu tenho poucas empresas com valores menores, mas a Costco é uma das empresas que eu tenho em carteira, já invisto há um bom tempo e vou comprar um pouquinho mais aqui. Então R$2.000 vai dar aproximadamente aqui $370. Já vou revisar a compra e já vamos concluir essa compra aqui, que é a nossa última em dólar. Então, ordens executadas RMX, IAU, Ouro, VNQ, REITs, IEFA, que é Japão e Europa desenvolvida principalmente, Costco, que é uma empresa americana, aqui ó, sua ordem de compra foi executada. Então clicando aqui eu já vejo que ela foi executada, a quantidade. Lá nos Estados Unidos o lado bom é que a gente consegue também comprar fracionado, né? Diferente aqui do Brasil, a bizarrice brasileira que não permite que a gente compre frações de empresas, né? Inclusive tem os lotes de 100 ações, o que na verdade acaba só sendo uma burocracia a mais, né? Que a gente tem aqui. Lá nos Estados Unidos a gente não tem esse tipo de frescura e o mercado é bem mais desenvolvido que o mercado brasileiro, então é uma coisa que a gente, em desenvolvendo mais o nosso mercado, deve ter aqui também frações de ações. Bom, feito o aporte lá nos Estados Unidos, agora vamos para o aporte no Brasil. Eu já vou começar aqui fazendo aporte em fundos imobiliários. Eu vou comprar 2 fundos imobiliários de shoppings, que eu acho que ainda tem um espaço para andar. O VISC, que é um fundo que eu tenho em carteira há muito tempo, aliás os 2 aqui eu tenho há muito tempo. Eu vou comprar aqui aproximadamente uns R$3.500 desse FII. Deixa eu ver quanto que dá aqui. 3.500, vamos lá. 33. Vamos enviar a ordem de compra. 33 unidades de VISC 11. Feita a compra. Agora eu vou voltar aqui para comprar cotas do XPML11, que é esse outro fundo de shoppings. Vou comprar aproximadamente R$3.000 dele aqui. 28 cotas. É isso aqui mesmo, enviar a ordem de compra, já foi executado, já compramos o XPML. Agora vou comprar mais cotas do HGLG11, que é outro fundo que eu tenho há muito tempo na carteira, é um dos maiores fundos da bolsa. Vamos ver aqui, eu quero comprar aproximadamente uns R$3.000 também, deixar aqui 300 e alguma coisa, né? 20 cotas, beleza, enviar a ordem já foi executada também. Agora eu vou comprar mais ou menos uns R$3.000 do Juro 11, que é um fundo de infra, né? Não é exatamente um fundo imobiliário, ele pega mais ou menos o mesmo racional daquele pagamento mensal, mas é um fundo de infra, né? O chamado FIINFRA, que na prática é um fundo de infraestrutura que tem pagamentos recorrentes mensais, também é isento. Lembra inclusive que todos os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Todo aquele aluguel que você recebe, né, aquele provento mensal, aqueles dividendos, não tem imposto de renda e não entram em base nenhuma de cálculo para imposto de renda. Enviar ordem aqui, já vai executar, foi executada com sucesso, beleza. Agora vamos comprar ações. Que ação eu vou comprar? Mais uma que está subindo bem aqui no dia, né, 2,16. É uma pena, mas caiu um pouco nos últimos dias aí. Se a gente pegar aqui o gráfico diário, dá para ter uma ideia, ó, caiu bem nos últimos dias. E é uma empresa que, ao meu ver, está descontada, tá? Ela deve andar bem aí, principalmente depois que a Selic começar a cair. Vai lembrar que a gente está na Selic, na maior Selic, né, no maior patamar dos últimos 20 anos. Lembrando que o Lojas Renner, pelo próprio setor, né, o setor de varejo de moda, é sensível à taxa de juros. Então vamos lá, vamos comprar Lojas Renner. Eu vou comprar aqui aproximadamente uns
R$6.000 de lojas Renner. Vamos ver se a gente chega aqui. 5.200, vamos 500 aqui. R$6.600 de lojas Renner. Vamos comprar nesse momento. Ordem executada com sucesso. Vamos para a próxima, Petrobras. Petro 4. Por que eu estou comprando Petrobras? Porque também eu vejo, apesar de tudo aquilo que a gente viu acontecendo na Venezuela, agora, né, a exploração provavelmente do petróleo ao longo dos próximos meses, quem sabe anos aí, por parte dos Estados Unidos, que tem capacidade para explorar o petróleo. Isso implica numa maior oferta de petróleo, só que o petróleo já vem sendo castigado, o preço do petróleo, um pouco disso já vinha sendo precificado, e agora parece que o preço do petróleo deu meio que uma estagnada na queda, né? Se esperava uma queda maior, não veio tão grande, então eu vejo também com uma simetria interessante a Petrobras, até porque a gente tem um cenário de eleições aí pela frente, pode ser bem assimétrica, então faz parte da minha carteira. Tenho pouco de Petrobras, vou comprar um pouco mais, um valor menor aqui, vou comprar só 100 quantidades de Petrobras, né? Somente um lote, R$3.000 aqui, beleza, já foi executada. Próxima empresa da lista, SLC Agrícola, vou comprar mais dessa empresa também, já tenho em carteira há um bom tempo. Foi muito mal o agro no ano passado no Brasil e a gente sabe que também existem ciclos dentro do agro, né? Então eu acredito que a gente está numa baixa nesse momento e esse é um bom momento para comprar pensando no médio e longo prazo. SLC Agrícola é o que eu tenho de agro dentro da carteira e nesse momento estou comprando um pouco mais pensando justamente no médio e longo prazo. Acho que é um bom momento para fazer isso. Nós temos aqui aproximadamente uns 4.400, pode ser 300 unidades que eu vou investir em SLC Agrícola nesse momento. Então enviar a ordem de compra, já foi executada. Próxima empresa que eu vou comprar, Banco do Brasil Seguridade, BBSE 3. Vou comprar só 100 de BBSE 3, enviar a ordem de compra. Feito, comprado. E de resto aqui, eu vou investir em tesouro. Deixa eu ver o que eu pego de tesouro aqui. Vou comprar um pouquinho mais de tesouro Aposentadoria Extra 2065. É o título mais longo que nós temos, é aquele mais sensível a taxas de juros. E eu acredito que a taxa de juros deva baixar no Brasil. Então eu estou comprando aqui um IPCA mais 7,05 lá para 2065 com duration ainda maior, né? Porque ele começa a pagar em 2065 e termina lá em 2085. David, por que tão longo esse título? Talvez tu nem esteja aí. Sim, talvez eu nem esteja aqui quando ele terminar de pagar, por exemplo. Mas, como eu falei, como ele é um título bastante sensível à taxa de juros, quando essa taxa começa a baixar aqui, se a gente começa a ver um IPCA mais 6, um IPCA mais 5,5, quem sabe indo para um IPCA mais 5, como é o histórico aqui do Brasil, né, das taxas de juros, foram até abaixo disso aí, se a gente pegar não muito longe aqui, 3, 4, 5 anos atrás. Em isso acontecendo, esse tipo de título tem um ganho muito grande com a marcação a mercado, ou seja, a gente pode ver aí um título desse subindo em 2, 3 anos, 100, 200%, pode acontecer, é bastante assimétrico. Então eu estou travando aqui uma rentabilidade IPCA mais 7,05 para o longuíssimo prazo, tendo essa opcionalidade de poder realizar ele no meio do caminho aqui, né? O que muito provavelmente vai acontecer, a gente deve ter janelas aqui para poder fazer isso. Eu fiz isso em outros momentos aqui, 2014, 2015 lá, onde a taxa de juros estressou muito. Eu consegui depois vender com bons lucros 2018, 2019, né? Se a gente pegar ali, acho que foi em 2016 onde mais estressou. Eu comprei bastante títulos longos, os mais longos que nós tínhamos na época, e aí consegui fazer bons lucros com o efeito da marcação a mercado. Então eu vou comprar mais um pouquinho aqui. Esse eu sempre compro quando as taxas estão altas, né? Eu compro recorrentemente, todos os meses um pouco. Então vou comprar aqui aproximadamente uns R$5.000 dele. Investir hoje, vambora, IPCA mais 7,05 no Aposentadoria Extra 2065. Beleza. E o resto, mais ou menos o que sobrou aqui, vamos lá de Tesouro Selic, vamos aumentar o nosso caixa aqui. Onde é que está o Tesouro Selic? Vamos colocar aqui no 2031, mais longo, aproximadamente aqui R$10.000, ele vai arredondar para um pouquinho menos, vamos lá ver quanto que vai. Aí é o 9.917. Beleza, vou confirmar. Operação concluída com sucesso. O caixa, lembrando, serve para trazer opcionalidade, serve para aproveitar oportunidades tanto dentro das bolsas quanto fora delas também. Eu posso, por exemplo, aproveitar para comprar um carro com desconto, para comprar um imóvel com desconto, para fazer um grande investimento em algum negócio que surge de ocasião. O caixa, sobretudo, traz opcionalidade. E, obviamente, quando os ativos caem, né, quando a gente tem uma queda grande, uma crise nos mercados,
quem tem caixa é rei, ou seja, se eu tenho um caixa gordo ali para poder investir, eu posso fazer boas compras, assim como fiz, por exemplo, lá em 2020, quando tudo despencou, porque eu tinha caixa. Quando estava todo mundo desesperado, vendo os ativos caindo, eu estava comprando mais e mais. O resultado é que isso faz com que a gente aumente e aumente significativamente o retorno no longo prazo da nossa carteira. Bom, tentei não ser muito prolixo, não alongar muitas coisas aqui, não sei se consegui, se conseguir, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui porque eu quero saber. A gente tinha lá no passado o quadro Carteira do Milhão, que eu investia todos os meses de maneira pública. Esse quadro foi descontinuado porque não tinha muita gente interessada, o pessoal se interessava mais em outras coisas. Para minha tristeza, porque eu gosto muito mais de mostrar esse bastidor, esse dia a dia dos investimentos, esse racional de como distribuir a carteira e tudo mais. Mas me deixem saber aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. Um forte abraço e a gente se vê lá.